que é inteligência artificial? A definição mais simples que eu conheço é essa. IA é um programa de computador que aprende com exemplos, assim como a gente ensina uma criança. Você mostra milhares de fotos de gatos, o programa aprende a reconhecer gatos, simples assim, por baixo dos panos. Mas de onde veio essa ideia? Ela não é nova. Em 1950, um matemático britânico chamado Alan Turing fez a seguinte pergunta: e se uma máquina consegue convencer um humano de que é humana numa conversa, ela pode ser considerada inteligente? Essa pergunta virou o chamado teste de Turing, e até hoje inspira como a gente pensa sobre IA. De lá para cá, tivemos décadas de tentativas, fracassos e algumas viradas decisivas. O grande boom veio em 2012, quando pesquisadores descobriram que redes neurais profundas, combinadas com muito dado e muito poder computacional, conseguiam fazer coisas que antes pareciam impossíveis. E em 2022, o ChatGPT chegou ao público em 5 dias, 1 milhão de usuários, em 2 meses, 100 milhões. A IA saiu dos laboratórios e entrou na nossa vida. Mas atenção, existe uma confusão enorme sobre os tipos de IA. Deixa eu clarificar. A IA que existe hoje, o ChatGPT, o Google Translate, o Spotify, é chamada de IA estreita. Ela é extraordinariamente boa em uma coisa específica, mas não faz nada além disso. O ChatGPT não sabe dirigir um carro. Depois tem a IA geral, ou AGI, um sistema hipotético que poderia fazer qualquer tarefa intelectual humana. Não existe ainda, é o grande objetivo debatido no campo. E tem a superinteligência, mais inteligente que todos os humanos somados. Por enquanto, é ficção científica. Então, quando você vê uma manchete dizendo IA vai dominar o mundo, respira fundo. Estamos falando de conceitos muito diferentes. Resumo do módulo 01, IA é aprendizado a partir de dados. A que existe hoje é estreita e poderosa. A GI não existe. E a explosão recente foi resultado de 3 fatores: dados massivos, hardware barato e algoritmos novos. Agora que você sabe o que é IA, a próxima pergunta natural é: como ela aprende? Pensa comigo, como você aprendeu a reconhecer um cachorro? Você viu cachorros, muitos, de formas diferentes, e com o tempo, seu cérebro criou um padrão. A IA faz a mesma coisa, só que com matemática. Isso tem um nome, Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Em vez de programar uma regra como se tem 4 patas e late é cachorro, você mostra milhões de exemplos e o sistema descobre as regras sozinho. Existem 3 formas principais de aprender. Aprendizado supervisionado. Você mostra exemplos com resposta certa. Essa foto é um gato, essa não é. O modelo aprende a diferença. Aprendizado não supervisionado. Você mostra dados sem rótulo e o modelo encontra padrões sozinho. É assim que o Spotify agrupa músicas parecidas. Aprendizado por reforço. O modelo tenta, erra, recebe uma punição. Tenta de novo, acerta, recebe uma recompensa, assim como um videogame. Foi assim que a IA aprendeu a jogar xadrez melhor que qualquer humano. E no fundo de tudo isso estão as redes neurais artificiais, estruturas inspiradas de longe no cérebro humano. Milhões de nozinhos matemáticos conectados, ajustando seus pesos a cada exemplo que vem. Quando um modelo é treinado, o que está acontecendo é isso. A rede vê um exemplo, faz uma previsão, compara com a resposta certa e ajusta os pesos para errar menos na próxima, bilhões de vezes. Resumo do módulo 02. IA aprende por exemplos. Machine Learning é o campo que estuda isso. Redes neurais são a ferramenta mais poderosa e treinar um modelo é essencialmente ensinar por repetição em escala industrial. Agora vamos falar do que mais interessa para muita gente. Como isso afeta o trabalho? Antes de qualquer coisa, quero quebrar um mito. A IA não vai simplesmente roubar empregos. O que ela está fazendo é reconfigurar profissões. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Um advogado que usava 8 horas para pesquisar jurisprudência pode fazer isso em 20 minutos com IA. Ele não perdeu o emprego, ele ganhou 7 horas e 40 minutos para fazer o que a IA não faz: argumentar, negociar, construir relações. Um designer que levava um dia para criar variações de logo pode ter 20 opções em 10 minutos. Ele não foi substituído, ele foi amplificado. A questão real é, o profissional que usa IA vai ocupar o espaço do que não usa. Não é a IA que substitui o humano. É o humano com IA que substitui o humano sem IA. Do ponto de vista prático, hoje existem ferramentas de IA para quase tudo no trabalho. Para escrever e comunicar, ChatGPT, Claude, Gemini.
Para criar apresentações, Gamma, Beautiful, AI. Para analisar dados, ferramentas com IA no Excel, Google Sheets, Notion. Para reuniões, transcrição automática, resumo de reunião com IA. Para código, GitHub Copilot, Cursor. E o mercado está criando funções novas, engenheiro de prompt, curador de dados de IA, auditor de sistemas de IA, designer de fluxos com agentes. Resumo do módulo 05, IA amplifica produtividade. Profissões se reconfiguram. Quem aprende a usar IA como ferramenta sai na frente? E novas funções estão surgindo? Chegamos ao coração do que está mudando o mundo agora, a IA generativa. Até pouco tempo atrás, a IA era boa em reconhecer padrões, identificar uma fraude, classificar uma imagem, mas ela não criava nada. Isso mudou. Hoje, a IA cria texto, imagem, código, música, vídeo. De onde surgiu essa capacidade? De uma arquitetura chamada Transformer, publicada pelo Google em 2017, num artigo com o título genial Attention is all you need. Sem entrar nos detalhes técnicos, esse paper é a base do ChatGPT, do Claude, do Gemini e de praticamente todo modelo de linguagem moderno. Os LLMs, Large Language Models, ou grandes modelos de linguagem, são o resultado de treinar essa arquitetura com absurdas quantidades de texto, livros, artigos, sites, código, conversas. O modelo aprende basicamente a prever qual palavra vem a seguir. Parece simples, mas quando você faz isso bilhões de vezes com textos de todo tipo, algo emergente acontece. O modelo parece entender contexto, raciocinar, fazer analogias. Quando você digita uma pergunta no ChatGPT, o que ele está fazendo é, dado tudo o que você escreveu, qual é o texto mais provável que um especialista escreveria em resposta? Além de texto, hoje temos IA que gera imagens, como o DALL e o Midjourney. Você descreve em palavras, ela desenha. E temos IA para áudio, para vídeo, para código. E aqui entra uma habilidade que está se tornando fundamental, o prompt. A forma como você faz uma pergunta ou dá uma instrução para IA muda completamente o resultado. Um prompt bem feito pode transformar uma resposta genérica numa resposta precisa e útil. Resumo do módulo 03. IA generativa cria conteúdo novo. LLMs são treinados em texto e aprendem a prever o que vem a seguir. E aprender a dar bons prompts é uma habilidade real e valiosa. Até agora falamos de IA no cotidiano e no trabalho. Mas os impactos mais profundos estão acontecendo em setores essenciais da sociedade. Na saúde, a IA está sendo usada para diagnosticar doenças com uma precisão que já supera especialistas em alguns casos. O modelo AlphaFold do Google DeepMind resolveu em meses um problema que a biologia tentava resolver há 50 anos: prever a estrutura 3D das proteínas. Isso acelera a descoberta de medicamentos de forma dramática. Em radiologia, modelos de IA identificam tumores em imagens com taxa de acerto comparável ou superior a médicos experientes, e sem ficar cansada depois de 12 horas de plantão. Na educação, a IA está tornando possível o sonho de tutores personalizados para cada aluno. Em vez de um professor explicando a mesma coisa da mesma forma para 30 crianças, sistemas de IA adaptam o ritmo, a linguagem e os exemplos para cada estudante. Nas cidades, semáforos inteligentes ajustam o tempo em tempo real para reduzir congestionamento. Sistemas de energia prevêem demanda e distribuem de forma mais eficiente. Redes de transporte otimizam rotas. Na agricultura, drones com IA monitoram lavouras, identificam pragas precocemente e otimizam o uso de defensivos. No Brasil, isso tem impacto direto na produtividade do agronegócio. Até agora falei de muitas coisas boas e são reais, mas seria irresponsável não falar dos riscos, porque eles também são reais. O primeiro é o viés algorítmico. Uma IA aprende com dados. E se os dados refletem preconceitos humanos, a IA aprende esses preconceitos. Sistemas de seleção de currículo que favoreciam homens porque os dados históricos mostravam mais homens contratados. Reconhecimento facial que funcionava muito melhor para pessoas brancas porque o conjunto de treinamento era menos diverso. Isso aconteceu, continua acontecendo. O segundo,
é o deepfake e a desinformação. Hoje é tecnicamente possível criar vídeos realistas de qualquer pessoa dizendo qualquer coisa. Áudios falsificados, imagens sintéticas. A fronteira entre o real e o fabricado ficou muito tênue, e isso tem implicações sérias para política, jornalismo e relações pessoais. O terceiro é a privacidade. Cada clique, cada pesquisa, cada conversa que você tem com um assistente de IA alimenta modelos que sabem cada vez mais quem você é. Quem controla esses dados? Com que finalidade são usados? E há a questão da responsabilidade. Quando uma IA toma uma decisão errada, um diagnóstico equivocado, um empréstimo negado injustamente, um carro autônomo que causa um acidente, quem é responsável? O desenvolvedor? A empresa? O usuário? Não existe resposta fácil para nenhuma dessas perguntas, mas é fundamental que cidadãos, empresas e governos as façam, e não deixem só para os técnicos decidirem. Resumo do módulo 07. IA tem riscos reais: viés, desinformação, privacidade, responsabilidade. Conhecer esses riscos não é pessimismo, é cidadania digital. Chegamos ao último módulo e quero terminar com uma mensagem direta. O futuro da IA não é algo que vai acontecer com você, é algo que você vai navegar. Nos próximos anos, vamos ver agentes de IA autônomos, sistemas que planejam e executam tarefas complexas sem supervisão constante. Vamos ver IA integrada em robôs físicos, vamos ver modelos que combinam texto, imagem, vídeo e ação em tempo real. Tudo isso vai transformar o mercado de trabalho, algumas tarefas vão desaparecer, outras vão surgir e a maioria das profissões vai mudar. Mas aqui está o que não vai mudar, pelo menos não tão cedo. Pensamento crítico, criatividade, empatia, liderança, julgamento ético. Essas são as habilidades que a IA valoriza nos humanos, porque não consegue replicá-las bem. A boa notícia é que você não precisa se tornar um engenheiro de software para navegar bem nesse mundo. Você precisa de 3 coisas. Primeiro, usar IA. Não ficar olhando de longe, escolha uma ferramenta, Pode ser o Claude, o ChatGPT, o Gemini, e use para algo real no seu trabalho amanhã. Segundo, continuar aprendendo. O campo muda rápido, mas os princípios fundamentais que você aprendeu neste curso ficam. Quando surgir uma nova ferramenta, você já vai ter o vocabulário para entendê-la. Terceiro, pensar criticamente. Não acredite em tudo que uma IA produz. Não acredite em tudo que a mídia diz sobre IA. Use o que você aprendeu aqui para filtrar o ruído. Aqui na BIP estamos comprometidos em ajudar você nessa jornada. Este curso é só o começo. Meu nome é José Otávio e foi um prazer enorme te acompanhar nesse percurso. Até a próxima!